Uma das fórmulas para o sucesso está justamente relacionada ao momento. Porém, poucas pessoas verdadeiramente dão a atenção necessária que significa ter um momento. E antes que você saia desse vídeo, eu prometo para você que no final vai fazer muito sentido. Vamos lá. Eu não tenho uma definição 100% exata do que seria um momento, do que isso significa. Mas a primeira coisa que você precisa saber sobre momentos é que eles vêm e vão, porém eles não são um jogo. Você não evolui de momento para momento. Algumas vezes um momento vai se repetir 1, 2, 10 vezes que seja, e outras vezes esse mesmo momento nunca mais vai voltar para a sua vida. Claro que existem alguns momentos que são comuns para todas as pessoas e outros que são completamente incomuns. Tudo vai de pessoa para pessoa, tudo vai de você para você. E essa característica do momento é extremamente importante porque ela diz que isso é uma coisa completamente individual. É você com você e ponto. Não tem outras pessoas. É você, o seu momento e acabou. Dito isso, nós podemos simplificar a ideia de momento como fases da vida, porém não são a mesma coisa. Eu preciso deixar isso muito claro. Enquanto as fases da sua vida, literalmente, você vai passando por elas, os momentos, como eu deixei muito claro, podem se repetir. De toda forma, existem momentos da sua vida em que você vai estar mais focado no seu trabalho, produzindo mais, você precisa perseguir mais para poder alcançar coisas X, Y e Z. Já existem outros momentos da sua vida em que o seu foco é completamente diferente. Você, sei lá, está focado em se divertir, em curtir a vida, em fazer, sei lá, caralho a quatro. E existem outros momentos que você simplesmente quer ficar quieto, quer ficar, sei lá, parado sem fazer porcaria nenhuma. Claro que esses são 3 exemplos extremamente simples que não vão contemplar sua própria individualidade, porém dá para ter uma noção melhor do que é o momento. E a primeira pergunta que você precisa fazer sobre essa questão do momento é justamente: qual é o seu momento? Qual é o momento que você está agora? Eu decidi fazer esse vídeo, eu decidi trazer esse pensamento sobre o momento porque, bem ou mal, é uma coisa que eu venho construindo aqui no meu canal já há bastante tempo. E eu acredito que um dos principais temas que eu trouxe para justamente tratar essa questão de momento foi o meu vídeo sobre quando que você deveria quebrar a sua rotina, em que eu expliquei que justamente você deve quebrar a sua rotina quando você precisar atingir resultados extremos. E bem ou mal, isso se encaixa um pouco nessa definição de momento. Afinal de contas, você está em um momento em que você precisa de grandes resultados, que você precisa de resultados a curto prazo, e é naquele momento que você precisa fugir de toda a sua rotina. Precisa, sei lá, quebrar sua dieta, quebrar sua rotina de sono, quebrar sua rotina de treinos, tudo para poder alcançar um determinado resultado, seja no seu trabalho, seja em qualquer outra coisa. E a noção por trás disso, a noção por trás desse exemplo, ela é muito simples. Muitas vezes existem pontos em nossas vidas que nós precisamos alcançar a coisa X ou Y com velocidade. Não dá para você pensar muito, não dá para você planejar muito, você não tem tanto tempo. Essa é uma das características do momento. Você precisa saber identificar qual é o momento em que você, por exemplo, precisa fazer essa quebra na sua rotina. Nesse caso específico da rotina, esse momento seria quando você precisa alcançar uma coisa X ou uma coisa Y. O mesmo vai se aplicar a outras coisas. Então, qual é o seu momento? Qual é o momento atual que você está vivendo? No meu caso, eu diria que é algo muito parecido com isso. É justamente essa quebra na rotina. Inclusive, um segundo vídeo que eu gravei que também segue nesse exemplo foi justamente aquele de eu não quero mais ser disciplinado ou alguma coisa assim, eu não lembro o título do vídeo, onde basicamente eu destaco que a minha abordagem, a abordagem que eu escolhi para 2024 foi justamente perseguir a minha obsessão. Sinceramente, esse ano eu estou disposto a sacrificar qualquer coisa necessária para poder alcançar isso. Eu preciso alcançar resultados de curto prazo, vamos dizer assim. Eu preciso alcançar grandes coisas, eu preciso perseguir minha obsessão. Literalmente, ontem eu tive um pequeno vislumbre disso realmente acontecendo, quando, sei lá, eu fiquei acordado até meia-noite trabalhando em um livro que eu estou trabalhando nesse exato momento. E depois disso, quando eu já estava ali caindo de sono, eu simplesmente peguei o meu travesseiro, peguei minha coberta e dormi no chão. Eu sei, parece uma coisa extremamente louca, parece uma coisa extremamente idiota, até porque aqui do lado tá o meu quarto, mas eu não sei, eu simplesmente senti que eu precisava dormir no escritório, precisava dormir onde eu estava trabalhando, produzindo as minhas coisas, porque eu sabia que no outro dia, quando eu acordasse, eu queria voltar a escrever naquilo ali. Eu não sei, sinceramente eu não sei por que eu tô trazendo tudo isso, mas é mais um vislumbre do que é essa questão de momento.
Muitas vezes você precisa literalmente sacrificar alguma coisa, sacrificar o conforto, ou então abraçar completamente o conforto. Poderia ser um completo ao contrário. Talvez eu estivesse no meu momento em que eu precisava dormir todas as horas necessárias, eu precisava comer bem, eu precisava fazer os meus exercícios, eu precisava fazer tudo isso para poder alcançar alguma coisa. De novo, tudo isso é para explicar que momento é uma coisa muito relativa. Às vezes ele pode ser uma coisa em que vai te levar para um extremo da obsessão, em que você precisa trabalhar, dormir no chão ou fazer, sei lá, caralho é 4. E outras vezes vai ser uma coisa que, não, é o completo oposto. Você precisa descansar, você precisa colocar sua mente no lugar e simplesmente, sei lá, procrastinar olhando pro teto ou simplesmente procrastinar fazendo qualquer porcaria. E detalhe, o contraste aqui seria que a maioria das pessoas simplesmente vivem de forma meio que aleatória. Elas não prestam atenção em qual momento elas deveriam estar ou em qual momento elas estão. Mas enfim, tudo o que eu quero dizer é que, do meu ponto de vista, uma das fórmulas para o sucesso é justamente momento mais posição, mais tempo. Se você começa a acertar os seus momentos, sei lá, o momento em que você precisa trabalhar bastante, o momento em que você precisa descansar bastante, o momento em que você precisa trabalhar sua criatividade, o momento em que você precisa fazer coisas X, Y, Z. Quando você começa a acertar esse tipo de coisa, você acerta os seus momentos, você começa a se posicionar bem, afinal de contas você está em harmonia com a sua natureza, em harmonia com as coisas que você precisa fazer. Então você consegue se posicionar bem e você adiciona isso. O tempo, vulgo, o passar do tempo ao longo dos anos, você simplesmente não tem como não ser bem sucedido. Você não tem como não ser bem sucedido. Simples assim. Esse do meu ponto de vista é uma das regras, é uma das fórmulas para o sucesso. Mas como que você pode descobrir qual é o seu momento? Qual é a fórmula? Como que você pode chegar e descobrir, pô, agora eu preciso focar e trabalhar? Por que não? Não é o tempo inteiro que você precisa trabalhar em uma única coisa, em uma coisa específica. Não, as coisas não funcionam tão assim. Para você descobrir qual é o seu momento, como eu já falei no início desse vídeo, essa é uma coisa individual. Você individualmente precisa descobrir isso. Não dá para eu dizer qual que é o seu momento nesse exato momento. Não dá para o mundo dizer qual é o seu momento nesse exato momento. Eu falo isso porque uma das coisas que vai atrapalhar você a encontrar o seu momento, descobrir qual é o seu momento, é justamente o mundo. São as pessoas ao seu redor dizendo o que você deveria fazer, ao invés de você escutar o que você deveria fazer. E detalhe, muitas vezes você escuta o que você quer fazer, mas você não faz porque você ou tem preguiça ou, não sei, simplesmente você não quer. E bem ou mal, isso é ir contra a natureza, isso é ir contra o seu momento e isso é literalmente ficar em desarmonia com a sua própria natureza, com o seu momento. Eu não sei, eu tô achando que esse vídeo ficou um lixo, eu fui extremamente prolixo, mas tudo que eu quero dizer é que se você quer ter sucesso, se você quer literalmente alcançar o ápice da sua produtividade, o ápice das coisas que você pode produzir, que você pode fazer, que você pode alcançar, encontre o seu momento. Descubra o que você precisa fazer. Descubra o que os próximos 3 meses realmente precisam significar para você. Então foque nisso. Não importa se você precisa sacrificar, sei lá, todas as coisas que você precisa sacrificar. Mas se esse é o momento de você fazer isso, então faça. Esse é o ponto. Porque, literalmente, quando você perde os seus momentos, você fica em desarmonia com a sua natureza. Você fica em desarmonia com você mesmo. Isso acaba atrapalhando todas as coisas, isso acaba simplesmente te fudendo. É por isso que eu, sei lá, quis fazer esse vídeo muito aleatório. Faz tempo que eu não faço vídeos, por isso que eu tô gravando tão horrível assim, fora que minha cabeça está explodindo em pensamentos ao mesmo tempo, mas essa é a mensagem que eu queria deixar. Sei lá, descubra qual que é o seu momento. É isso. Todos os grandes, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, Leonardo da Vinci, todos eles tinham essa característica em comum. Eles descobriam, eles sabiam qual era o momento deles. Sei lá, o Alexandre Bonaparte foi boa. O Napoleão Bonaparte, como você tem em um dos meus vídeos, ele conseguia lidar muito bem com a troca entre um momento de luxo e descanso, que ele estava no palácio, que ele estava com toda aquela pompa, e ao mesmo tempo um momento em que ele dormia no campo de batalha, em uma cama, um colchão no chão, caindo aos pedaços, mesmo sendo o fucking imperador da França. Ele sabia os momentos dele. Mesma coisa com todos os outros grandes. Enfim, era isso que eu queria dizer. Minha gatinha está brincando com os brinquedos dele, acabou de comer toda a comida. Então eu coloco a comida pra ela. Goodbye.